Olá, um bom dia para você. Os debates sobre a proposta de reforma da Previdência continuam hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Vão ser duas audiências públicas, uma de manhã e a outra à tarde. A primeira começa daqui a pouco, às 9 horas. E quem tem mais informações sobre as audiências é a repórter Dinalva Ferreira. Vamos conversar com ela então. Bom dia, Dinalva. Olá, Tiago, bom dia a todos. Olha, nesse terceiro dia de debates, os senadores vão ouvir mais uma vez o secretário de Previdência, Rogério Marinho. Ele já participou do primeiro debate, da primeira audiência pública na terça-feira, mas houve um pedido para que ele voltasse para dar mais esclarecimentos. Além dele, serão ouvidos dois economistas, representantes de auditores fiscais, de procuradores do trabalho e de trabalhadores em educação. Até agora, Tiago, já foram ouvidos cerca de 30 convidados indicados pelo relator ou por senadores da comissão. A expectativa, ou seja, de acordo com a previsão, com o cronograma que foi feito na semana passada, o relator, senador Tasso Gereissati, deverá apresentar um relatório preliminar nesta sexta-feira. Como a gente tem visto, vários senadores têm criticado, têm questionado sobre a possibilidade real de fazer mudanças ou não no texto. O relator disse que vai fazer, que pretende fazer algumas correções, mas ainda não sabe como isso vai ser feito. Existe um entendimento, inclusive, da consultoria do Senado, de que emendas supressivas, ou seja, emendas para retirar pontos do texto, não faz com que a proposta tenha que voltar para a Câmara. Até agora, Tiago, já foram apresentadas cerca de 80 emendas. É com você. Obrigado, Dinalva. Vamos acompanhar. E ontem à tarde, o debate na Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência reuniu representantes de movimentos sindicais, sociais e associações de servidores públicos. A reunião foi pautada por críticas à proposta de reforma da Previdência. O representante da Central da Classe Trabalhadora Intersindical disse que o projeto agride os princípios constitucionais de dignidade, valorização do trabalho e o não retrocesso. Esse texto prejudica, sobretudo, o povo brasileiro, a classe trabalhadora e, sobretudo, a população mais pobre, as mulheres, os indígenas, os trabalhadores rurais, os trabalhadores ambulantes, os trabalhadores da economia informal, aqueles trabalhadores que estão mais na última escala da pobreza, na maioria das vezes. A representante do Movimento de Mulheres Camponesas também fez questionamentos quanto à taxação da agricultura em relação ao agronegócio. Nós, enquanto camponeses, a gente contribui com 2,3% da produção que a gente vende. Mas o agronegócio, por exemplo, ele é isento na balança comercial para a competição lá fora. Então, tem outros meios que está devendo, outros setores que devem e que se passa, não se vê. Não se quer enfrentar, de fato, os principais devedores desse país. A audiência foi dividida em duas mesas. A primeira foi presidida pelo senador Jacques Wagner e a segunda pelo senador Rogério Carvalho. Wagner apontou problemas na reforma, como a falta de regras de transição para as mudanças e os impactos na população mais pobre. Não me parece que qualquer ser humano, independente, vai existir de partido político, por conta do reconhecimento que atualizações têm que ser feitas em qualquer regime previdenciário, por conta da vida, etc., tudo que a gente já sabe, que ache razoável isso que está sendo dito. Que se jogue o peso, toneladas de peso, sobre uma massa humana de milhões de pessoas que ganham até R$2.000, que ganham R$2.100. Enquanto que não se tem a coragem de falar em a isenção de juros sobre capital próprio ou tantas outras coisas, ou de uma série de renúncias que se faz aí. Se esse ministro da Economia pensa em gerar renda, a gente está dizendo que o que mais gera renda, especialmente manutenção da economia nos pequenos municípios, são os benefícios da Previdência. O relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, explicou que eventuais mudanças no texto que veio da Câmara devem ser propostas numa PEC paralela, para evitar que a PEC da reforma tenha que ser votada novamente pelos deputados. Os senadores disseram ter receio de que, assim, as mudanças nunca aconteçam, já que a PEC paralela pode ser até arquivada. A sensação que eu tenho é que todo o esforço está sendo feito para evitar que
sejam feitas mudanças no relatório que veio da Câmara. Isso é um desrespeito a todos nós, senadores, e é um desrespeito ao que representa esta Casa do ponto de vista político e institucional. Eu tenho um parecer daqui do Senado que diz que supressão não obriga a voltar à Câmara. Não sei se é esse o entendimento também de Vossa Excelência. Aquilo que puder ser feito por supressão e por adição, o nome técnico não é PEC paralela, se for possível nós chegarmos a um bom texto desta maneira, procurarei fazer desta maneira. Vossa Excelência apresentará um relatório, uma PEC paralela. Sabe quando ela vai ser votada na Câmara? Nunca! Evidente que nós vamos fazer o esforço necessário e obrigatório de corrigir qualquer injustiça social que haja, principalmente na base da pirâmide. Mas, infelizmente, não posso lhe dar esse compromisso. Os policiais e os agentes da segurança pública da União conseguiram regras mais amenas para a aposentadoria nesta reforma da Previdência. Veja como está a situação dos profissionais dessa área no texto aprovado pela Câmara dos Deputados e que está sendo analisado agora pelos senadores. Como ficam as exigências de tempo para que policiais e agentes de segurança pública se aposentem de acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados? A reforma da Previdência que chegou ao Senado estabelece duas possibilidades de idade mínima de aposentadoria para os policiais da União: os federais, legislativos, ferroviários e rodoviários federais, os civis do Distrito Federal e para os agentes penitenciários e socioeducativos. Esses profissionais do sexo masculino vão poder se aposentar aos 53 anos e os do sexo feminino aos 52. Mas a nova regra vale somente para os que se encaixam na transição e os que cumprirem um pedágio de 100% do tempo de contribuição que falta para a aposentadoria. O total é de 30 anos para os homens e 25 anos para as mulheres. Por exemplo, se faltarem 3 anos de contribuição pelas regras atuais, o policial terá de trabalhar 6 anos para reduzir a idade mínima. Quem optar por não cumprir o pedágio, homem ou mulher, tem que atingir 55 anos de idade, além dos mesmos tempos de contribuição, sendo 20 anos no cargo policial para homens e 15 anos no cargo para mulheres. A Comissão de Infraestrutura realiza audiência pública às 9 da manhã. Parlamentares e representantes das geradoras se reúnem para debater um projeto que prevê mudanças no sistema elétrico e no acesso ao mercado livre de energia. As fontes de energia não poluentes, como a luz solar e a força dos ventos, assumem um papel fundamental na matriz elétrica brasileira. E você apoia essas novas propostas de energia, como a solar, que vem do vento, eólica? Com certeza. Sim. Eu acho que é uma solução interessante. Renovável, né? Até mesmo em relação ao financeiro, né? É uma energia gratuita e sem nenhum impacto ambiental. Nesta quinta-feira, a Comissão de Infraestrutura traz ao debate um projeto de lei que pretende facilitar o acesso dos brasileiros comuns às fontes de energia limpa por preços competitivos. E você pode participar através do telefone do Alô Senado 0800 61 22 11 e acompanhar pela televisão senado.leg.br/TV. E está marcada para as 11 horas da manhã uma sessão temática no plenário do Senado sobre o projeto de lei que altera a legislação referente ao Programa de Regularização Ambiental e ao Cadastro Ambiental. Especialistas do setor socioambiental e de reflorestamento vão participar da sessão. O requerimento para o debate é do próprio autor da matéria, senador Luiz Carlos Reis. Esse debate que nós queremos fazer é para a tranquilidade dos milhares e milhares de produtores brasileiros que estão nessa situação, com multas pesadíssimas. Bom, precisamos resolver que, afinal, as leis mudaram. Eu não posso pegar a lei de 1934, dos anos 60, por exemplo, aplicar uma lei de 2012 naquilo que valia em outras épocas no nosso país. Então, a discussão é essa e é o que nós apresentaremos com debatedores qualificados, mostrando essas posições de todo o território brasileiro. A essa altura, flexibilizar novamente a legislação do Código Florestal brasileiro,
No momento em que as cinzas das queimadas da Amazônia desaguam no centro-sul brasileiro, infestam, tomam conta de São Paulo, demonstrando a que ponto tem chegado a degradação do meio ambiente, isso pontua contra o agronegócio brasileiro. Vamos conferir agora o que está programado para hoje em outras comissões do Senado. Daqui a pouquinho, às 9 horas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, pode ser votado o requerimento que pede a realização de audiência pública sobre a implantação de cidades inteligentes no Brasil. Às 10 horas, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, será realizada a audiência pública sobre o programa Satyasai Educare, metodologia de ensino desenvolvida na Índia, que tem como pilares a responsabilidade social, a qualidade do ensino e os valores humanos. E na Comissão de Meio Ambiente vai ocorrer uma audiência pública sobre prazos para a tramitação dos processos de licenciamento ambiental. O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória da liberdade econômica. O texto reduz a burocracia para os negócios da iniciativa privada e segue para a sanção. A medida provisória da liberdade econômica prevê o fim do alvará para quem exerce atividade de baixo risco, como costureiras e sapateiros. A proposição também permitia o trabalho aos domingos, mas esse ponto foi questionado pelos senadores e acabou sendo retirado do texto. É um jabuti, porque eu quero saber o que é que isso tem a ver com liberdade econômica, com empreendedorismo, quando na verdade se está retirando mais um dos poucos direitos que restam ao trabalhador, que é ganhar em dobro o domingo trabalhado e poder, preferencialmente, descansar aos domingos. A medida provisória chegou na semana passada aqui. Nós temos votado medidas provisórias sem cumprir os prazos, numa deferência a Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, a medida provisória é eivada de jabutis. São novos tempos do mercado de trabalho, mas que não pode revogar a lei. Medida provisória não pode revogar a lei tramitando apenas 2 dias aqui no Senado Federal. A mudança foi possível graças a um acordo feito com o governo. Os parlamentares da base defenderam que mais empregos serão gerados. Nós estamos num país com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. E o peso da burocracia, das leis, que engessam a economia brasileira. E com essa iniciativa, a gente vai tirar esse fardo dos que empreendem, dos que tomam risco. As regras aqui dispostas, na verdade, dão início à alforria para os empreendedores, de modo a garantir ampla geração de emprego e melhor distribuição de renda em nosso país. Os senadores aprovaram ainda a criação do programa Cidade Amiga do Idoso para incentivar os municípios a adotarem medidas para o envelhecimento saudável e para aumentar a qualidade de vida das pessoas com mais de 65 anos. A região da Amazônia atrai cobiça internacional por ter minérios, água e biodiversidade em abundância. É o que afirma o entrevistado de hoje, senador Paulo Rocha, que conversa com a jornalista Renata de Paula sobre a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável. Olá! Dados divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dão conta de que o desmatamento da Amazônia teria crescido 278% em julho, em relação ao mesmo mês no ano passado. A política ambiental brasileira é o tema do argumento que começa agora e o nosso convidado é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Seja bem-vindo, senador. Estou à disposição. Senador, o presidente da República rebateu os dados do INPE, disse que eles estão incorretos. O ministro do Meio Ambiente, em audiência pública recente aqui no Senado, disse que o sistema de captação de dados sobre o desmatamento será revisto, né? Como é que o senhor avalia a política de combate ao desmatamento do atual governo? Olha, primeiro, a gente tem que pensar a Amazônia de uma maneira soberana perante outros povos, né? O que o nosso atual presidente ele está cedendo às pressões internacionais, principalmente dos países imperialistas como os Estados Unidos.
Acontece que a Amazônia é uma grande fronteira agrícola, né? Porque lá ainda tem grandes terras, etc. O problema é que não pode colocar isso como central do desenvolvimento do país, porque a Amazônia tem a sua diversidade e a sua biodiversidade. Então, a Amazônia não só contribui para a riqueza do país, mas também contribui também para a questão ambiental do país e do mundo. Lá está maiores reservas minerais, maiores reservas florestais, maior reserva de água doce e a maior biodiversidade do mundo. São matérias-primas, portanto, que os povos do mundo inteiro precisam. Mas a Amazônia, o Brasil não pode trocar esta riqueza da Amazônia numa submissão aos interesses de fora. Qual é o nosso interesse? É colocar esta riqueza da Amazônia a serviço do desenvolvimento nacional, mas que não custe caro, por exemplo, com a sua devastação. Mas o argumento que o senhor está usando é muito semelhante ao argumento que o ministro do Meio Ambiente usa, né? Porque também são pressões internacionais que pedem a preservação da Amazônia ou um combate mais intenso contra o desmatamento, não, né? Não é verdade. Essa pressão internacional de que tinha que manter a Amazônia imaculada, nós da Amazônia não pensamos assim. Tanto que lá na Amazônia nós criamos o desenvolvimento sustentável, ou seja, desenvolver, crescer, até porque tem que alimentar 20 milhões de amazônidas que vivem lá. Então, é criar um desenvolvimento que tenha capacidade de autossustentabilidade. Os próprios madeireiros, a indústria madeireira da Amazônia, ajudaram a buscar essa saída da autossustentabilidade. Porque antes do pessoal do grão, os grandes devastadores eram os madeireiros, chamados madeireiros, da indústria madeira. Mas, numa combinação de autossustentabilidade, buscou saída. Então, por exemplo, hoje eles fazem o rodízio, que a cada 10 anos eles exploram neste pedaço, depois outros 10 anos aqui, outros 10 anos aqui. Quando eles estão já no segundo lote, este lote primeiro já se recupera para produzir outras madeiras. Em 20 anos a floresta se regenera e consegue produzir novamente madeira. Então, esta autossustentabilidade. O problema é que não pode transformar a questão dos grãos para a Amazônia como uma fronteira agrícola e aí devasta, porque tem que derrubar a floresta toda. Então tem que combinar. O senhor acredita que a vocação da Amazônia para a produção não passa por grãos, mas tem outras vocações? Por exemplo, nós conseguimos proibir que se plantasse cana na Amazônia, porque para plantar cana tem maior devastação. Então, entendeu? Então tem que combinar, vamos dizer, quem sabe, uma integração entre os pequenos lotes, fazer os pequenos produzir, integrado com uma outra produção maior, sem que haja essa devastação. A outra coisa também, o problema é que a Amazônia ela é tão rica que passa a ser olhada pelos interesses internacionais. Por exemplo, a ação sobre os índios, sobre as terras dos índios. Não é só pela terra, pelo grande reservas florestais dos índios. É porque dentro das terras dos índios também tem ouro, tem minérios, etc. Então a ganância, e a gente viu um conflito recente, internacional, a ganância internacional vai sobre estes interesses. Então, à medida que há conflito, inclusive matanças de lideranças, como houve recentemente, recentemente mataram uma liderança indígena, por causa dessa ganância incentivada pelo governo. O senhor acredita que o governo incentiva o ataque a áreas indígenas, é isso? Porque eles acham que os índios são donos de grandes áreas, de grande terra. Como dizem pejorativamente, muita terra para pouco índio. Acontece que quem são donos são as chamadas habitantes originários, que são os índios.
Então, tem que combinar um processo de que os donos da terra, né, possam estabelecer um processo de desenvolvimento que combine os seus interesses com o interesse da sociedade brasileira. Como é que o senhor vê a possibilidade de legalização de garimpos em terras indígenas? Nós somos contra, porque exatamente esse tipo de industrialização, esse tipo de exploração, eles não têm nenhuma regra, então eles vão desgastando tudo, desvastando tudo. Não existe garimpo autossustentável? Para você ter uma ideia... Ou sustentável, né, ambientalmente. Você ter uma ideia, o rio Tapajós, que é um dos melhores rios do mundo em termos de água doce e de transparência, hoje está se transformando num rio poluído por causa da exploração desordenada dos garimpos. Entendeu? Falta a presença do Estado em organizar aquelas áreas, preservando áreas de preservação, respeitando áreas indígenas e explorando aquelas que estão dentro de possíveis exploração, dentro de técnicas com respeito ambientais. É possível fazer isso. Nós já fizemos em outros lugares, por que se não faz assim? E que cenário então, o governo não tem força nem para poder estabelecer nas grandes mineradoras, como está acontecendo aqui, a devastação aqui, bem a quilômetros do centro do poder do país, Brumadinho, etc, etc. Entendeu? Então, precisa de regras, e para a Amazônia precisa de regras que nós já inventamos e já demos para o país. Nós defendemos que a Amazônia seja inserida no contexto nacional, no seu desenvolvimento, porque a Amazônia não é problema, é solução para o país. Agora, tem que respeitar a diversidade da Amazônia, a sua biodiversidade, a sua floresta, a sua reserva e tal, tal. Então, não pode acontecer como na parte sul do nosso país já tem tudo devastado e agora avança para a Amazônia. Isso tem efeitos não só mundiais, no efeito estufa, por exemplo, na questão ambiental mundial, mas principalmente no nosso país, na nossa região amazônica. Senador, e que cenário que o senhor vê se desenhar a partir dessa nova política ambiental? Nós já estávamos processando isso. Nós estávamos construindo um Estado social onde dava para desenvolver a Amazônia, nós precisamos corrigir. Se pensou desenvolver a Amazônia a partir do grande projeto agropecuário, do grande projeto mineral, do grande projeto agora da produção de energia, entendeu? Nós achamos que para resolver o desenvolvimento é uma combinação entre o grande e a inclusão do pequeno, produtor rural, para produzir alimentação, para a pesca, aproveitar aquela quantidade de água que tem para produzir peixe, alimentação, entendeu? No extrativismo, toda a infraestrutura necessária, né? Por exemplo, agora o Pará está exportando para o mundo todo o açaí. O açaí é de dentro da floresta, ele pode ser plantado e produzido dentro da floresta sem nenhuma devastação e é uma riqueza. Então, esta combinação, sabe, de autossustentabilidade, produzir, crescer, desenvolver, mas respeitando a questão ambiental, a biodiversidade da nossa Amazônia. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.